Concílio Vaticano II, do qual nós estamos comemorando 50 anos da sua conclusão, foi muito importante para o diaconato permanente. Lembrado que o ministério diaconal é um dos mais antigos na igreja. Ele remonta do tempo dos apóstolos. Está escrito na Bíblia, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, que foi a primeira necessidade, a maior necessidade pastoral, que foi o atendimento das viúvas e dos órfãos, que não tinham ministério para cuidar dessas pessoas. E os apóstolos mesmo criaram esse ministério, certamente por inspiração divina, impuseram as mãos, escolheram os primeiros diáconos. E esse ministério, nós dizemos, é uma vocação apostólica. Talvez muito maior do que a vocação do presbítero, né? E de outros ministérios que nós valorizamos e amamos muito hoje. Evidentemente, com a história, com o desenvolvimento, o crescimento do cristianismo, a missão ficou muito concentrada na mão dos presbíteros. E o diaconato permanente ficou um pouco na sombra, na surdina, em segundo plano. E quase desapareceu. Por isso que o Concílio Vaticano II foi salvador, porque ele recuperou, restituiu e recriou esse ministério que hoje nós valorizamos tanto, faz tão bem a igreja. Nós achamos que é uma vocação do futuro, eu primeiro acho que é uma vocação do futuro. O futuro espera muito do diaconato. Nós não chegamos em todos os lugares, não temos condição de chegar como padre em todos os lugares. E aí nós temos que contar também com essa vocação. Eu sou do Amazonas, moro em Manaus há muitos anos, mas sou de uma cidade chamada Parintins. Foi lá em Parintins, numa religiosidade interiorana, que eu descobri a minha vocação. A vocação para o serviço, a vocação para o diaconato. A importância de ser diácono, muitas vezes, ela é grande porque a missão é enorme. Né? A igreja tem um campo muito grande, onde todos nós podemos atuar, né? E atuar com profundidade até. Então eu tive muitas experiências até como animador paroquial, né? Experiências com casas de retiro. Ainda hoje eu administro uma casa de retiro na Arquidiocese de Manaus e também participei por muitos anos com o ecônomo do Seminário Arquidiocesano São José, também na cidade de Manaus. E muitas outras atividades que a gente não lembra agora, mas porque já vem fazendo isso ao longo da vida. E aí depois, com o surgimento da vocação e a ordenação, as coisas se intensificaram muito mais. Há um enorme espaço a conquistar, porque hoje praticamente metade das dioceses do Brasil tem diácono, apenas. Então ainda tem um campo muito vasto para explorar, né? Além disso, nem todas as dioceses que têm diáconos têm a sua presença em todas as suas paróquias e comunidades. Há então ali um vasto campo, né? Mas hoje nós temos um crescimento no número de diáconos extraordinário. De 2000 para cá, aproximadamente 10, 12 anos, nós triplicamos o número de diáconos no Brasil. Hoje somos aproximadamente 3.500 e temos 2.500 homens estudando, fazendo a sua formação. A perspectiva, o desafio, vou dizer assim, não a perspectiva, o desafio é fazer com que estes homens ordenados possam exercer plenamente o seu ministério em lugares onde eles serão certamente um dom de Deus, um presente para a igreja, para a comunidade, para a sociedade. Em primeiro lugar, que ele tenha vocação. Sem vocação não tem como, né? A primeira questão é essa. Vocação, vocacionado, chamado. Segundo, que ele se disponha a assumir também o ministério ordenado como uma dupla sacramentalidade do matrimônio e da ordem. Porque 99% dos diáconos são homens casados, com famílias, alguns ainda com vida profissional. Então ele tem que conciliar tudo isso. O grande desafio é conciliar isso. Mas o homem que se sente chamado, sente vocacionado
se dispõe a entregar parte do seu tempo a este serviço à igreja, ele vai passar por uma formação. Ela vai durar no mínimo 3 anos. 3, alguns lugares 4, alguns lugares 5 anos de formação, onde ele vai ter uma formação teológica, pastoral, litúrgica, psicológica. E, uma vez ordenado, né, ele vai então para a missão. A missão é a atuação junto das comunidades. Então é vocacionado, chamado, disponível, formado. Ele pode ser ordenado. Ordenado, ele vai poder realizar então funções, né, que, em primeiro lugar, ele é um ícone, é uma imagem do Cristo servidor. Depois, ele vai, por ser um ícone e uma imagem do Cristo servidor, vai exercer um ministério, um serviço à igreja e à sociedade. O papel da esposa é da gente estar sempre junto, sempre acompanhando, na medida do possível. No meu caso, por exemplo, eu posso estar sempre presente com ele, porque meus filhos já são adultos, meus netos são grandes, eu tenho um neto pequeno, mas mora longe, então não tem esse impedimento. E eu venho sempre porque eu gosto de estar, né, acompanhando, e a gente aprende bastante, conhece pessoas. Então a gente aumenta o número de amizade e de conhecimento. E ser esposa de diácono é uma graça muito grande, porque o nosso marido, o meu marido é um escolhido, né, recebe a primeira ordem, primeiro grau da ordem, então é um privilégio isso, mas não é um privilégio para ser chique, é um privilégio de serviço. Então nós estamos para trabalhar. E eu e meu marido, agora nós estamos trabalhando na pastoral carcerária. Então é uma pastoral que requer, assim, muita caridade, né? E é muito difícil esse trabalho na igreja. Mas é um trabalho social que tem que ter, né, no meio de nós, porque as pessoas precisam. E é muito bom a gente estar presente onde precisam de nós, que é um serviço mesmo.